Fala pessoal, eu sou Enivaldo Medeiros, sou contador aqui nos Estados Unidos já há 27 anos e já estou aqui em Nova York por 30 anos. Uau, é uma vida, né? Quando você para pensar sobre isso, é uma grande jornada. Olha só, estou começando um podcast aqui este ano de 2025 sobre a jornada sua aqui nos Estados Unidos, chamado Journey Beyond Borders. Ou seja, jornada além das fronteiras, jornada além das barreiras. E eu gostaria de saber a tua jornada aqui nos Estados Unidos. Como é que você chegou aqui nos Estados Unidos? Como foi o seu primeiro trabalho aqui? Quem sabe você pode nos contar como você adquiriu o seu primeiro carro ou a sua primeira casa? Ou quem sabe você poderia nos contar um pouquinho das profissões ou diversas tarefas e trabalhos que você fez aqui. Eu sei que muitas vezes as pessoas chegam aqui, podem inclusive chegar com um diploma de outro país e de repente o fato de não poder falar em inglês ou de não ter aquela licença válida para os Estados Unidos, a pessoa às vezes é sujeita a fazer diversos trabalhos que talvez não era bem a intenção que ela tinha em primeiro plano. Mas, devido à necessidade, a gente acaba fazendo várias coisas que muitas vezes não gostava, mas acaba gostando porque precisa fazer alguma coisa para sobreviver. Bom, então é sobre isso que a gente gostaria de conversar nesse nosso canal aqui. Gostaria de conversar com você, saber a sua história, não apenas a jornada sua além das fronteiras para chegar aqui nos Estados Unidos, mas aquelas barreiras que muitas vezes nos impedem de falar fluentemente uma nova língua, quem sabe de se adaptar com a cultura deste novo país, ou ainda, muitas vezes, como entender as pessoas, ou quem sabe, no lado do amor, você conhecer uma nova pessoa que tem costumes diferentes do seu, de repente você se apaixonou por uma pessoa e ela é, de alguma forma, não só o fato de ser diferente entre homem e mulher, mas o fato de ser, de repente, uma pessoa de um outro país que mora aqui e agora você está aí vivendo uma nova paixão que tem vários desafios a serem enfrentados. Então, sobre essas coisas é o que eu gostaria de conversar com vocês. Antes disso, eu quero dizer a vocês que algumas das apresentações que vamos fazer aqui vai ser em inglês, entrevistando alguém que só fala inglês. Outras vai ser em português, porque nós queremos aí poder atingir o nosso público da língua portuguesa. Eu já estou aqui nos Estados Unidos fazem 30 anos, completei agora no dia 19 de dezembro de 2024, 30 anos nos Estados Unidos. Imagine você, no dia 18 de dezembro de 2094, eu saí do Brasil e cheguei aqui nos Estados Unidos no dia 19. Lembro como se fosse ontem. Foi um dia que, inclusive, estava nevando. Quando eu saí do aeroporto de JFK, eu olhei aquela neve, aquelas casas diferentes, a maioria sem cerca, e foi uma aventura interessante cruzar pelo Queens e ver, então, o cenário de como era os Estados Unidos. Nesse caso, como era New York. E olha só que interessante, 30 anos depois, exatamente 30 anos depois, no dia 18 de dezembro de 2024, eu estava no JFK novamente, só que dessa vez, eu estava no JFK exatamente no dia 18, só que dessa vez eu estava indo para o Brasil. E eu cheguei lá no Brasil no dia 19. Foi totalmente o contrário, né? Em 94, dia 19, eu cheguei em Nova York e em 2024 eu cheguei no Brasil saindo de Nova York. Fui passear férias lá com a família, mas foi bem interessante o fato, assim, para mim, né, marcando 30 anos de América, eu fazendo essa ponte aí ao contrário. Foi muito legal. Eu gostaria de contar um pouquinho a respeito da minha jornada aqui nos Estados Unidos. Por que é que eu vim para os Estados Unidos? Bom, eu sou brasileiro, gaúcho, né? Morei no Rio Grande do Sul até os meus 18 anos, mais ou menos. Depois fui trabalhar em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, eu acabei ficando 4 anos em Santa Catarina.
Lá em Santa Catarina, eu morava em Florianópolis, eu conheci uma moça que estava passeando apenas, inclusive conheci ela na igreja, que ela estava visitando o seu tio. E depois de um tempo, né, nos conhecemos, ela ficou lá mais ou menos uns 4, 5 meses. E nesse período, eu trabalhava na mesma empresa que o tio dela trabalhava. E ela de vez em quando aparecia lá para visitar o tio e coisa assim. E eles moravam pertinho. Eu acabei me aproximando bastante dela. Depois de 4, 5 meses, nós começamos a namorar. E dali então, um namoro à distância, até meio estranho, né? Para aquela época, a gente tinha que mandar carta, a ligação não é que nem hoje, manda WhatsApp e manda um monte de recadinho aí muito fácil por qualquer programa da internet, né? Inclusive FaceTime e tal. Não existia nada disso naquela época. Era apenas cartas que demoravam, às vezes, 2, 3 semanas para chegar. E foi bem interessante esse romance, né? Nos apaixonamos e tal. 3 anos depois, eu vim para os Estados Unidos no ano de 1994, como eu disse a vocês antes, no dia 18, saí de lá, dia 19, cheguei aqui. Bom, aqui chegando, logo depois, no próximo ano, casei com ela e ficamos 23 anos casados. Temos 2 filhas maravilhosas que amo de paixão, né? Hoje não estamos mais juntos, mas isso é uma outra história. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês o seguinte. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar de tudo que é coisa que eu podia trabalhar. É claro que o meu foco sempre foi uma concentração nos estudos. Veja bem, eu me formei no 2º grau lá no Brasil em contabilidade, fiz o curso técnico de contabilidade lá. Depois eu entrei na faculdade quando eu estava em Florianópolis, numa cidade chamada Itajaí, tinha uma universidade chamada Univale. Eu passei na Federal de Santa Catarina, mas na época era complicado, porque eu tinha que trabalhar e a Federal é meio estranho, porque você tem que ter aula de manhã, de tarde, de noite, muito, muito louco. Em outras palavras, as federais no Brasil não são feitas para o pobre. Apesar de você não pagar nada para estudar na Federal, mas não é feito para o pobre, é só para quem realmente pode se manter sem ter que trabalhar. Hoje está um pouco mudado, mas naquela época era meio complicado. Anyway, só que eu fiz 2 vestibulares, então passei na Federal, como eu tinha que ter aula de manhã, de tarde, de noite. Eu acabei não podendo ter as aulas na Faculdade Federal por causa dos horários e, como eu tinha passado nas 2, acabei tendo que fazer a da Univale, que era paga, inclusive. Mas tudo bem. Fizemos, então, a faculdade lá no Brasil de contabilidade. Depois, quando eu cheguei aqui, eu saí do Brasil e depois cheguei aqui para validar a faculdade aqui. Eu descobri que para ser um excelente profissional, eu precisava não simplesmente validar o meu diploma, mas eu tinha que aprender bem a contabilidade americana. Então eu resolvi praticamente fazer o curso inteiro. Eu tinha praticamente 120 créditos, mas acabei fazendo quase tudo de novo aqui, o que me custou mais 4 anos de faculdade aqui nos Estados Unidos. Mas tudo bem, não me arrependo, porque o conhecimento sempre é válido e eu realmente aprendi a contabilidade americana. Mais ou menos no ano de 97 foi quando eu fui para a faculdade, e naquele ano eu descobri que tem como se fosse 2 tipos de contabilidade. Uma contabilidade realmente é preocupada em organizar os livros, a situação da empresa, para que o gerente tenha um conhecimento completo sobre o que está acontecendo na empresa. Outra contabilidade é uma contabilidade voltada ao imposto de renda. É interessante você imaginar isso, porque você há de pensar que não, a contabilidade é realmente para saber o que está acontecendo na empresa. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes as empresas só estão interessadas em fazer a contabilidade para fazer o imposto de renda. E lá em 97, assim que eu entrei na faculdade, eu percebi que haveria uma grande oportunidade de trabalhar nesta área aqui nos Estados Unidos. Então, o meu foco foi, quero trabalhar em imposto de renda. Entrei em algumas empresas, trabalhei para a H&R Block, que é uma empresa super conhecida aqui, que faz imposto de renda e dá treinamentos para que as pessoas possam aprender sobre isso. Mas é claro que eu só comecei a fazer isso. Enquanto isso, eu comecei a fazer
cursos aqui e ali sobre imposto de renda enquanto fazia o meu curso de contábeis na Universidade Baruch College. Uma das coisas interessantes foi que aqui nos Estados Unidos, praticamente você faz o que te vem à mão. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em dezembro de 94, é claro, o primeiro mês não comecei a trabalhar, mas logo em seguida eu consegui, através de um amigo, eu consegui um trabalho onde eu fui ajudar a trabalhar em limusine, atendendo primeiramente dentro do escritório, ajudando na parte contábil e a administração para eles. Depois, logo, peguei carteira de motorista aqui e comecei a dirigir limusine. E era interessante porque a gente, naquela época, tinha aquelas grandes limusines, né, que quase hoje não se vê tanto, mas naquela época era muito comum ter a stretch limousine. Cabia 10 pessoas, 12 pessoas, tinha às vezes umas com 14, mas em geral a maior era em torno de 10, 12 pessoas que a gente botava dentro da limousine, no famoso Lincoln Town Car. Os antigos sabem exatamente o que eu estou falando. Mas eu comecei então a trabalhar, né? Trabalhei uns 4, 5 anos enquanto estudava, porque ficava mais cômodo. Às vezes eu tinha aula de manhã, às vezes tinha aula à tarde, às vezes tinha aula à noite. Então eu acomodava melhor os meus horários trabalhando com limusine. Também trabalhei no aeroporto em 95 para uma empresa chamada Argenbright, que fazia segurança para Delta. E era interessante que a gente ia lá naqueles tratorzinho, quase que embaixo do avião, chegava lá e levava as cartas do correio, uns pacotinhos assim, botava dentro de umas caixas e tal, e botava naqueles pequenos containers, e aqueles containers iam direto para dentro do avião. É muito interessante imaginar que desde aquela época, né, a gente já trabalhava lá no aeroporto e via algumas coisas acontecendo no aeroporto que, para mim, que tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, era muito interessante ver os baitas daqueles aviões e coisas assim. Uma das coisas interessantes que eu lembro, quando eu estava trabalhando no aeroporto, a gente pegava as correspondências, né, dentro de umas caixinhas especiais e tal, no prédio do correio e levava para dentro dos aviões. Eu trabalhei em diversos horários lá, mas eu lembro uma vez que eu chegava sempre às 2 horas, trabalhava à tarde, estudava de manhã, trabalhava às 2 horas da tarde, tinha que chegar lá. Mas exatamente às 2 horas da tarde saía o avião Concorde. Naquela época, o avião Concorde era eu ainda acho que é o avião mais rápido que existiu carregando passageiros. Ele fazia mais que 2.000 quilômetros por hora. Eu lembro que o percurso que ele fazia, eu acho, de Nova York para Londres, era em torno de 3 horas e meia, o que normalmente demora 6 horas e pouca, 7 horas. Ele fazia pela metade do tempo. E era bem interessante. E uma das coisas que eu sempre lembro é que quando a gente chegava em torno lá 5 para as 2 horas, né, para começar a bater o ponto, a gente ouvia o avião Concorde cruzando assim na nossa frente, porque ele saía de uma pista especial. Fazia um barulheiro, tudo que é carro no estacionamento, estourava os alarmes, era muito louco aquilo. Então, não tinha como não perceber aquele barulhão dele, muito mais forte que qualquer outro avião. Então, aquilo foi uma coisa que me chamou a atenção desde aquela época. Eu acho que ele foi aposentado em 2003, não tenho certeza. Começou em 1976, uma coisa assim, e foi aposentado em 2003. Se não me falha a memória, e os locais que usavam ele eram o Air British e o Air France. Bom, anyway, mas é só uma recordação assim dessa minha jornada de trabalhos diferenciados. Uma das coisas que eu quero dizer aqui também, teve uma época que eu trabalhei de engraxate, eu acho que foi uma das piores, um dos piores trabalhos para mim, não em si, não o trabalho em si, por favor, não vão aí me entender mal, mas é que o que aconteceu foi que, geralmente, naqueles lugares, como se fosse uma lojinha, onde você ia lá e entregava sapato, eles consertavam e, ao mesmo tempo, você engraxava o sapato. Tem aquela cadeira especial de engraxate, só que ela é alta, né? Mas não é tão alta assim. Então, a pessoa senta ali e você, que é o engraxate,
fica fazendo ali. Só que como eu sou um cara alto, eu tinha que ficar curvado com as costas, por favor, socorro. Minhas costas chegavam no final do dia, tinha que ficar lá 10, 12 horas engraxando sapato. E eu, cheguei a trabalhar só uma semana depois disso, não aguentei mais de tanta dor nas costas, foi terrível para mim. Mas uma coisa interessante é o seguinte, eu tinha duas pessoas, eu e uma outra pessoa, e o outro rapaz que trabalhava lá era bem baixinho, e ele ficava em pé, fazendo o negócio assim, né, e eu curvado ali. Ele olhava para mim assim, como que ele diz, viu? Que nem sempre ser alto é a melhor vantagem. Olhava para mim como se tivesse, qual o problema? Tá com problema aí? Tô tranquilo aqui. E eu sempre me lembro dele era perfeito para ele por causa da altura dele, mas para mim foi um desastre. E era interessante porque né, as pessoas, o dono lá, ele cobrava sei lá, $2 e os clientes nos davam mais $1 de gorjeta e pronto, chegava o final de semana, olha só que absurdo, chegava o final de semana, o cara, o dono da loja lá, ele chegava, abria o caixa dele e entregava pra gente $10 como salário pela semana inteira. Você entendeu o que eu falei? Eu ganhava $10 para trabalhar pro cara pela semana inteira. Geralmente a gente começava tipo 6, 7 da manhã e ficava até 6, 7 da noite. Ou seja, 12, 13 horas de trabalho. E no final de semana o cara te dava $10 de salário. Exatamente, você entendeu certo, $10. Mas daí você pensa assim, sim, mas e como é que você fazia dinheiro então? Well, aí é que vem a outra parte da jornada. Daí você pode pensar assim, sim, mas como é que eu fazia dinheiro? Well, eu fazia dinheiro através dos tips e gorjetas. Se não fosse o tip, eu só ia ganhar $10. Mas no final da semana dava 400, 500, $600 pela semana de trabalho, o que dava uma média não tão ruim para a época, né? Lá em 96, por aí, estava até consideravelmente um bom salário aqui nos Estados Unidos. Bom, então eu quero dizer aqui para vocês como é importante aqui nos Estados Unidos o fato de dar gorjeta. Para você ver, os próprios restaurantes, muitas vezes, o garçom depende daquela gorjeta que você dá para ele. Por quê? Porque vou te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que uma pessoa trabalha em um restaurante. Se ela for o hosted, ou seja, o que põe as pessoas, que leva as pessoas até a mesa, ok? E a pessoa que é o garçom, ou garçonete, e a outra pessoa que trabalha na cozinha, ou de repente a pessoa que trabalha na limpeza das mesas. Todos eles, tanto o recepcionista, o cara que trabalha na mesa, o cara que faz a comida, o cook lá, né? O chefe da cozinha, ou o próprio manager, todos eles são assalariados ou têm um salário fixo, ou, de repente, relacionado com as horas de trabalho. O único que não tem isso é o garçom. O salário dele é mais reduzido, a hora de trabalho dele vai ser mais reduzida, porque ele supostamente vai ganhar mais dinheiro por causa da gorjeta. Então, quando você for num restaurante aqui nos Estados Unidos, lembre-se, deixa a gorjeta. Para de ser mesquinho, deixa a gorjeta para o garçom ou garçonete, ok? Lembre-se disso, faz parte do salário dele a tua gorjeta. Comparado com o Brasil, que você pensa assim, eu dou gorjeta se o cara fizer um bom trabalho, se não fizer um bom trabalho, não dou gorjeta. Não! Aqui faz parte do salário dele a gorjeta que você vai deixar para ele, ok? Então, lembre-se disso. Uma das coisas interessantes, na época da limousine, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei com algumas pessoas famosas e tal. Não sei se eu posso falar aqui exatamente quais as pessoas, vou falar 1, 2 só. Eu lembro que eu dirigi o George Foreman, grandão, fortão, e ele tinha um segurança. Inclusive, o segurança era mais ou menos da altura dele, só que um pouco mais magro que ele, né? E ele era fortão assim. Daí, quando você via na rua os dois caminhando assim, né? E eu logo atrás,
eu ficava, as pessoas olhavam assim, peraí, quem que é o segurança de quem aqui? É o George Foreman, que é o segurança do cara, ou o cara que é o segurança do George? Porque o George era maior que o próprio segurança dele. Eu lembro, fiquei 2 dias com eles e tal. Trabalhei com alguns outros cantores e tal. Mas uma coisa interessante, eu nem sei se eu posso falar isso ao público, mas tinha uns artistas famosos que, sinceramente, quando você conhece ele na vida pessoal, eles realmente tratam muito mal as pessoas. E eu lembro de alguns, inclusive na empresa, às vezes a gente, quando sabia qual era o artista, tinha motoristas que diziam: não, não vou fazer esse serviço. Como eu era nesta empresa, eu era novato, eu fazia tudo que é serviço, né? Depois eu entendia por que os caras não queriam pegar um determinado cliente, artista. Não vou mencionar os nomes aqui porque fica chato, mas é bem interessante saber. Uma das pessoas que eu posso falar aqui, que foi super bacana, nós fizemos participei de uma caravana que pegou ela e o time dela, foi em 97, na época daquela música famosa, né, que ela cantava, foi a Celine Dion, por causa do Titanic, aquela música, né? Your Life Will Go On, até esqueci o nome da música, mas anyway, você sabe qual música que eu estou falando. A Celine Dion, eu participei eu era das limusines que estava acompanhando a caravana de pessoas com ela e tal, a equipe dela. Eu acho que o segundo ou terceiro, mas eu lembro que ela estava no primeiro carro, ela saiu, foi lá, deu a mão para todos os... Éramos 4 carros, agora eu lembrei. Ela deu a mão para todos os motoristas do carro, agradeceu, muito obrigado, e se apresentou para a gente. Eu fiquei assim, caramba, ela não precisava fazer isso. Nós fomos no Radio City, que ela estava tendo uma programação especial para ela. Paramos lá e ela foi, cumprimentou cada um de nós, agradeceu e tal. Mesmo que a gente não estava carregando ela, só o primeiro motorista que estava com ela. Mas eu achei aquilo um gesto muito interessante da Celine Dion. E gostei bastante. Mostrou, assim, um caráter de humildade, de respeito para conosco, apesar de que não precisava fazer aquilo, mas fez. E aquilo gravou muito, assim, com a consideração que ela teve para conosco. Então, parabéns. Muito, muito legal aí. Pode nunca chegar à tona dela, isso talvez seja um costume que ela sempre teve, mas isso daí ficou marcado como uma pessoa digna do meu respeito, ok? Já outros, não vou mencionar, mas eu lembro de uma artista, inclusive é famosa aí e tal, ela conversava, eu ficava quase toda semana com ela, às vezes 2 dias por semana, o dia inteiro, e ela conversava comigo um monte, ela e a assistente dela conversavam, batiam um papo comigo e tal, o tempo inteiro. Quando chegava um outro cara que é famoso, não vou mencionar o nome, ela ficava muda. Tinha vários motoristas que odiavam carregar esse cara. Como eu era novato, eu não sabia, né? Mas era bem interessante porque quando ele entrava no carro, primeiro ele não cumprimentava nenhum motorista, não cumprimentava a maioria das pessoas, tanto pessoas assim do hotel que assistiam ele, que vinham assim, ele olhava assim com cara de desprezo para todo mundo, metidão e tal. E era interessante como ele fazia com que ela mudasse a atitude dela. Entendeu? Bom, eles são artistas famosos hoje e tal, mas eu não vou entrar no caso. Mas eu lembro daquele jeito dela, assim, como se ela estivesse sendo oprimida por ele cada vez que ele participava. Entrava no carro, ela ficava quieta, não falava mais comigo. Na saída, quando ela estava sozinha, ela me cumprimentava, agradecia. Nivaldo, muito obrigado, thank you for the day, blá, 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 né? Ficava bem cortês, me dava a mão e tudo mais. Quando ele estava junto e ela saía do carro, era muda, né? Não falava mais, não me conhecia mais, era bem estranho. Ele nunca dizia thank you, não dizia nada e tal. É muito estranho aquilo. É claro que em diversos trabalhos que você faz, existe um certo protocolo a ser seguido e os artistas, as pessoas, os clientes, eles não eram obrigados a dizer thank you ou dizer qualquer coisa para o motorista que tinha dirigido, ainda mais por causa da nossa aproximação, que a gente chegava, abria a porta para eles. Mas, normalmente, o americano diz thank you.
né? Ele é um cara educado. Mas tinha alguns artistas que... socorro. Não vou mencionar o nome deles aqui porque fica chato, mas é bem interessante como algumas coisas sobem para a cabeça de algumas pessoas. Espero que você, que está me ouvindo, tenha consideração para com as pessoas, principalmente as pessoas que te servem. Às vezes, pode ser que uma comida no restaurante não seja exatamente como você pensou que fosse, mas não é a culpa do garçom, não foi ele que cozinhou aquela comida. Então, ou às vezes, ele também tem o direito de se sentir chateado e tal. De repente, a pessoa antes de você tratou ele super mal, não deixou a gorjeta para ele, então é possível que ele esteja um pouco chateado. Então, vamos lembrar aí que muitas vezes a gente pode estar numa situação em que você é a pessoa que precisa da gorjeta, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, né, quando a gente começa a trabalhar em diversas áreas, a gente vê quão importante é cada setor da vida, quão importante é cada trabalho, cada profissão, quão importante elas são, né, para a vida de uma cidade, vamos assim dizer. Eu também trabalhei na construção. Foi interessante na época que eu trabalhei em construção, porque uma das coisas que eu comecei a gostar é pintar parede, né? Porque quando eu era pequeno eu gostava de desenhar, pintar quadros, esse tipo de coisa. Então eu comecei a me inteirar de como realmente posso ser um bom pintor. Mas acabei não dando certo por causa do pó. Antes de pintar a parede, você tem que lixar toda a parede. Aquele pó acabava comigo. Eu ainda até hoje tenho alergia do pó e do pólen, esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Mas enquanto eu trabalhava em diversos trabalhos aqui, fazia diversas coisas, eu sempre esteve focado em ter o meu curso de contabilidade, finalizar o meu curso de contabilidade, seguir uma carreira de contador e principalmente de preparador de imposto. Uma das coisas que eu aprendi aqui na América é o seguinte: tudo que você fizer, faz o seu melhor. Não importa a profissão, não importa o trabalho que você vai fazer, faz o melhor que você pode fazer. Eu acho que em tudo na vida, quando você põe a mão para fazer, faça o seu melhor. A minha jornada aqui nos Estados Unidos, eu sempre estudei pra caramba. Eu queria ser um contador, queria ser um especialista de imposto de renda. Trabalhei em diversas coisas, mas o meu foco era sempre ali, eu vou me formar. Eu tive que estudar de noite, eu tive que estudar durante a manhã, eu tive que estudar durante a tarde, eu tive que estudar num período que era das 10 da manhã até as 3, 4 da tarde. E daí foi super difícil de eu encontrar emprego. Encontrei emprego que eu trabalhava um pouquinho de horas da manhã e depois voltava para trabalhar um pouquinho de horas da tarde. Não importa, mas o foco era eu queria me formar, que eu acabei fazendo curso, me formando no Baruch College com o meu bachelor's. Depois eu fiz o meu mestrado na DeVry. Na verdade era Keller University, depois foi comprada pela DeVry University. Hoje eu já comecei meu doutorado, não terminei ele ainda. Depois da pandemia meio que me desfoquei um pouco do doutorado, mas vou voltar para isso, vou me tornar doutor, pode ter certeza disso. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: tudo que você fizer, põe um foco. Tem várias pessoas, às vezes, que vêm para cá e a jornada, a caminhada da vida, que às vezes se torna um pouco difícil, várias coisas impedem, talvez, o seu objetivo original. Eu entendo isso, mas o que você tem que entender também é que manter o seu foco naquilo que você quer é super importante. Tem muita gente que perde o foco, que às vezes por causa de procura de um trabalho, talvez por não saber a língua, talvez por de repente encontrar uma pessoa especial, perdem o rumo, perdem o foco e acabam, depois de vários anos, tendo aquela frustração de não ter realizado o que originalmente gostariam de realizar, de repente ter se tornado o que sonhavam se tornar. Mas o que eu quero dizer é que a América, ela dá oportunidade para todo mundo.
no fundo, a América, os United States, os Estados Unidos, é uma mãe para todos. Você pode pensar assim, pô, mas no Brasil você tem também estrangeiros, tem pessoas lá que falam outras línguas e estão vivendo no Brasil. Sim, mas são bem poucos. Aqui nos Estados Unidos tem inúmeras pessoas que trabalham aqui, que estão irregulares com relação que estão ilegais com relação ao status imigratório, ok? A situação imigratória, mas isso não os impede de comprar uma casa, de comprar um carro, de ter um bom emprego, de seguir uma vida, de desfrutar o sonho americano, ok? Então o meu apelo aqui para vocês seria o seguinte: se você tem planos de vir para a América e seguir uma carreira, vem e segue esta carreira. Talvez aqui você vai mudar de planos, não importa, mas se você mudar de planos, siga um plano e vá em frente. Não deixe que as primeiras dificuldades o impeçam de realizar os seus sonhos, ok? Eu conheço várias pessoas através dos anos, fazem 27 anos que eu estou fazendo imposto de renda. É claro que eu não posso contar casos do que aconteceu, né? Que seria a gente tem aí um padrão de confidencialidade e o respeito pelos nossos clientes, não podemos contar casos, mas mais ou menos por alto eu posso dizer, já tivemos envolvido com casos de pessoas que deviam uma grande soma para o IRS e graças a Deus, né, conseguimos aí um perdão para eles, onde foi reduzido 140 mil, a pessoa pagou apenas 2 mil e foi perdoada 138 mil. Teve outro caso de pessoas que foram enganadas por outros contadores, onde o próprio contador tirou dinheiro deles, e inclusive em projetos aí de real estate, na venda de casas, onde o corretor de imóveis acaba dizendo que aquele dinheiro vai ser enviado para o IRS, a pessoa muitas vezes estrangeiro, vende a casa, o corretor fica com o dinheiro, não envia para o IRS, e aquela pessoa às vezes volta para o seu país e perde aquele dinheiro e nem o IRS sabe daquele dinheiro. E então a gente já conseguiu recuperar muitos destes casos, por incrível que pareça, vários casos desse tipo acontecem. Cuidado ao cuidado ao vender a sua casa, ao pagar o imposto que supostamente é para o pagamento do imposto de renda relacionado com a venda daquela casa. Existe vários truques aqui, não vou dizer truque, existem várias estratégias aqui que muitas vezes faz com que você pague um valor bem mais em conta do que o corretor está te dizendo de primeira mão. Portanto, tome cuidado com isso. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é o seguinte: tem muita gente que pensa assim, eu não faço imposto de renda porque eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô ilegal, eu não tenho documentos, então para que eu vou fazer imposto de renda? O que eu quero deixar aqui para vocês é uma mensagem seguinte: uma das coisas que o governo americano mais considera é quando uma pessoa paga imposto de renda. Para o governo americano, tem duas obrigações primordiais como cidadãos que todos devem exercer, mesmo não sendo um cidadão americano, mas como um cidadão do mundo, que é a contribuição de imposto de renda e a sua contribuição no voto. Ou seja, votar e pagar imposto de renda é como se fosse uma coisa básica que um cidadão de bem faz, ok? Então, se você pensa que você está aqui de repente de uma maneira ilegal, de repente de uma maneira que você acha que, não, mas eu ganho em cash, eu ganho não estou registrado ou coisa assim, mesmo assim, faça o imposto de renda, porque isso vai contar no futuro. Quando você for se legalizar, o IRS vai pedir essas coisas para você, a imigração vai pedir essas coisas, esses documentos para você, vai perguntar quanto tempo você teve aqui. Daí você vai dizer, não, eu estive aqui por tantos anos, mas eu nunca
Você nunca o quê? Nunca ganhou dinheiro aqui? Como é que você se sustentou? Oh, não, eu ganhei dinheiro, mas ganhei cash, e como eu não tinha documento, eu nunca fiz nada. Não, essa é a resposta errada. Esta é uma maneira que, nos olhos da imigração, nos olhos do governo, ele vai olhar para você, pô, você não é um cara de bem. Por que eu deveria te legalizar se você não é um cara de bem? Se você não é um cara de conceitos elevados? Por que não pagar imposto? Sério mesmo? E você quer que eu te aprove para que você fique aqui como cidadão? Acho que não. Então, pense bem sobre isso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não deixe de fazer o seu imposto de renda. Não porque eu sou um contador e estou te recomendando isso. Não. Mesmo porque você não é obrigado a fazer comigo, você pode fazer com qualquer pessoa. Mas para o teu próprio bem, isto vai te ajudar. Então, em conclusão, eu queria dizer para vocês que a minha jornada aqui na América foi interessante. Eu vim para cá atrás de um amor, acabei casando, ficamos 23 anos juntos, tenho duas maravilhosas filhas com ela. Hoje já estamos separados, casei com outra pessoa, uma outra pessoa maravilhosa também. Mas o que eu quero dizer é que a jornada aqui na América foi interessante. Eu tenho mais tempo aqui do que no Brasil e a gente tem visto coisas interessantes acontecerem aqui. Eu gostaria também de ouvir a sua história. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi aqui na América foi o seguinte: a maioria das pessoas que você encontra estão à procura de um sonho, estão à procura de uma vida melhor. E esta terra nos dá essa oportunidade de ter uma vida melhor, de ter um sonho, de realizar um sonho, de adquirir coisas. Então, isso é o que faz o encantamento aqui na América, é justamente isso, poder você realizar algumas coisas, tanto pessoais quanto na vida material. Então, isso é bastante legal. Eu gostaria de dizer que a minha jornada aqui na América foi bem interessante. Tenho muito a agradecer a Deus, que sempre esteve ao meu lado. Nós estivemos sempre acompanhando, principalmente como cristãos, né? A vida cristã e o que Cristo significa para nós como primeiro na nossa vida e sempre procurando fazer a vontade dele, procurando ser honesto, sincero e verdadeiro. Eu acho que esses são atributos que cada um deveria ter também. Mas, por outro lado, eu tenho muito a agradecer a Deus pelas bênçãos que eu tenho vivido aqui. Eu quero compartilhar não só a minha história, mas compartilhar a tua história aqui na América. Gostaria de saber o que você tem feito, como foi a tua jornada. Quero poder bater um papo contigo. Quero que você possa me contar, de repente, alguns desafios, algumas barreiras, alguns problemas que você enfrentou aqui nessa terrinha. Eu tenho certeza que eu e os outros que estarão nos ouvindo vão aprender bastante com você. Quem sabe vão se inspirar na sua história e vão também ter uma jornada fantástica por causa do que aprenderam com a tua própria história. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que me assistem, todos vocês, principalmente os que já são meus clientes, que se tornaram meus amigos no decorrer dos anos que a gente vem trabalhando com isso, 27 anos. É uma vida em prol disso. Algumas pessoas me perguntam: pô, Nivaldo, mas por que você faz imposto de renda, cara? É um negócio meio chato. Pode até ser de vez em quando, mas quando a gente pode ajudar uma pessoa, principalmente quando você pensa que receber uma carta do governo te cobrando um valor que muitas vezes você nem tem como pagar aquilo, e daí você vai, procura um profissional e esse profissional te ajuda a eliminar aquela dívida. Quando eu olho no rosto de algumas pessoas, o olhinho brilhando e de felicidade por eu ter ajudado ele a sair daquele sufoco, daquele problema, é sempre gratificante para mim. E quando eu vejo isso, eu penso que realmente estou no lugar certo, estou no local certo, no momento certo, para ajudar aquela pessoa a sair daquele problema, e aquilo realmente me traz satisfação no coração. Cada vez eu quero aprender mais, quero
estar sempre atualizado para poder ajudar ainda mais as pessoas a lidar com essa situação, porque eu sei que principalmente para nós brasileiros que moramos, viemos de um outro país, temos outro costume, inclusive tributários, várias coisas no Brasil são diferentes daqui. É interessante saber que você pode contar comigo. Eu estou aqui na América, pronto e apto para te ajudar, tanto nas questões contábeis quanto nas questões de imposto de renda. Quem sabe em outras situações também a gente pode compartilhar aí a nossa vida, a nossa experiência, o nosso sucesso, nossas lutas e várias outras das nossas batalhas e vitórias que tivemos aqui nessa terrinha. Portanto, muito obrigado. Eu quero ouvir de você, quero que você entre em contato conosco, passe o seu recado, quero ter uma entrevista contigo. Então é isso, pessoal. Dê uma ligada para mim, quero ouvir a sua história, quero compartilhar essa história com outros para que outros possam conhecer você, mas acima de tudo, possam se inspirar com a tua história. Que Deus abençoe a todos vocês e realmente é um prazer poder compartilhar nossa história com você. Valeu e até a próxima.